cuidando de você. Olá, mais um episódio Cuidando de Você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E um assunto muito, muito legal que a gente vai falar hoje. E aí você vai me confirmar, minha convidada aqui muito especial. Antes da pandemia, eu li alguns relatórios que falavam que 49% das pessoas eram obesas ou sobrepeso, existia isso no Brasil, e que hoje a gente está em quase 70%. Então hoje, até para falar sobre o assunto, que é um assunto muito, muito interessante, a gente vai entrevistar a psicóloga Valesca Bassan. Ela tem mais de 13 anos de experiência no Ambulim, que é o programa de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de São Paulo, né, da USP, né? E além de coordenadora de psicologia também no Neo Obesidade, também no IPQ da USP. Então, Valesca, seja muito, muito bem. Inclusive, eu já soube aqui que ela tem conhecidos que a gente já entrevistou. O Ives é um deles, o Geraldo Rufino. Então, eu fiquei muito feliz porque são pessoas muito queridas. Seja muito, muito bem-vinda. Tá, obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer. Eu adoro falar sobre esse assunto. Então, a gente vai conversar aqui por horas. Tá. Ô, Vitão, ela me chamou de Bruno, é normal. Desculpa! Não, é normal. Eu fiquei treinando ontem. Não, Bruno, é porque meu nome é Sérgio Bruni e é normal. Isso aí, minha vida inteira eu ouvi. Gente. Oi, Bruno, tudo bem? Nossa, eu fiquei ontem à noite. Não posso. Não, a primeira coisa que acontece. Imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, até antes da gente entrar nesse assunto. Tá. De fato, houve esse aumento muito grande, antes da gente entrar em transtorno, o que é transtorno? De fato, houve um aumento muito grande das pessoas elas se tornarem mais obesas, mais sobrepeso, e você como psicóloga, o que você acha que está acontecendo dentro disso? Acho que é uma série de razões, né? Sim. Porque a obesidade é multifatorial. Mas, sem dúvida, as questões emocionais e psiquiátricas, porque as pessoas estão ficando mais depressivas e ansiosas, e isso é um fator importante para a obesidade. Pós-pandemia, a gente... Sim, não tem nem o que falar, porque é difícil falar quem não teve passou ileso emocionalmente. E a oferta de comida também foi muito, muito alta. E a indústria, que é a indústria que oferece fast food, Sim. facilidade, a indústria que oferece remédios e dietas milagrosas o tempo todo. Então, acho que é o principal motivo. Inclusive eu quero dar um puxãozinho de orelha aqui em você que está assistindo, né, e você que está ouvindo. Eu não sou contra remédio, mas você só toma remédio se você tem alguma questão patológica que exista a necessidade de uma questão mais farmacológica. Então, muitas vezes eu estou vendo hoje a gente se transformando numa geração de não podemos sentir dor, a gente não pode sofrer, a gente tem que ser sempre feliz, né? Essa busca incessante pela felicidade. Já falamos em outros episódios que a felicidade são momentos pontuais e é uma escolha você ser feliz, você decidir, e é um trabalho diário você ser uma pessoa feliz. Então, na verdade, você tem que ir atrás de boas informações, porque como eu sempre digo, quando a gente tem boas informações, a gente tende a tomar melhores decisões. Exatamente. Então, ao invés de você ir falar, eu tô com dor de cabeça, já toma um remédio, por que tá gerando essa dor de cabeça? É estresse, eu não tô dormindo direito, eu não tô me hidratando. Tô falando só da questão de uma dor de cabeça. Imagina para todo o restante, quando a gente vai para questões muito mais complexas, por exemplo, um caso de uma compulsão ou então de um transtorno de compulsão alimentar ou uma obesidade. E aí, quando você fala isso, então, quando a gente fala do transtorno, então é uma doença, ela tem que ser considerada uma doença. É uma doença psiquiátrica. Porque aí outra coisa, aquele julgamento, né? Porque o gordo, ele é visto como um acomodado, né? E o magro, o anorexo, é um coitadinho, e ele tem talvez o mesmo problema, mas só que de diferentes extremos, oposto, né? Exato. E também tem o corpo magro, que só tem adjetivos positivos, então pessoas que são felizes, elas são bem-sucedidas, e o corpo gordo, que é o deprimido, o acomodado. Que é a tal do come menos e gasta mais, que vai dar tudo certo. E não é bem assim. Se fosse simples, a gente não teria esse número que você falou, de ser quase 70% dos adultos brasileiros obesos. E não vamos normalizar aqui, porque também a gente precisa lidar com muito carinho quando a gente fala de saúde, porque, como a própria Valesca que falou, é uma questão psiquiátrica também, então não atinge só a sua questão física, mas também
mental, e aí a gente entender que se é uma doença, como que a gente tem que tratar essa pessoa, não normalizar essa coisa, é gordofobia, não, mas não é você ficar xingando a pessoa, mas muito pelo contrário, mas saber que se a pessoa ela é obesa, vai ter problemas na saúde dela, é uma questão de tempo, ou não vai ter? Ou não vai ter. Essa é a pergunta também. Bom, os últimos estudos, no último congresso da ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, que foi agora em junho, a gente está trabalhando com novas diretrizes. Isso já até foi levado para o Ministério da Saúde. O que acontece? O IMC por si só não determina que uma pessoa é doente. Exato. Mas é complicado, porque lá na OMS tem um CID e é dito que o obeso é doente. Então, ao olhar para o obeso, já a pessoa olha e diz, olha, coitado, está doente. Né? Então, o que muda nessa diretriz? Mudança de estilo de vida. Então, comer melhor, mudar comportamento alimentar. Comer melhor não quer dizer fazer dieta restritiva, é comer mais comidas feitas em casa. Isso. Começar um exercício físico, não necessariamente uma academia, mas colocar o corpo em movimento, é importante. E se desfazer de vícios, que eu acho que esse é o mais difícil. Claro, tudo é difícil, mas esse é o mais difícil, porque cigarro, álcool, e se tiver uso de outras drogas, também é importante. Com isso, a pessoa ela pode conviver, ser obesa, e não desenvolver nenhuma doença metabólica. Porque o que diz que a pessoa é doente ou não é mudança de parâmetros de exame, que são as doenças metabólicas. Perfeito. Então, que é glicemia, insulina, colesterol, cardiovascular. E aí as pesquisas dizem o seguinte, que 5% do peso perdido já muda os parâmetros de insulina e glicose. 10% já diminui gordura no fígado, 15% cardiovascular. Então, ainda assim, uma pessoa que pesa 150 quilos, ela perdeu 20, ela vai continuar obesa, mas ela vai estar nos parâmetros saudáveis. Porque tem os 5, 10, 15%. Isso. Então, olha que interessante isso que a Valesca está trazendo, que às vezes a gente só tem um foco no resultado, né? Então, e eu já falei em outros episódios, vou repetir aqui, de que forma você está chegando nos seus resultados? Acho que é a coisa mais importante. As pessoas amam menos a jornada e amam muito o resultado. E aí a internet, por conta de redes sociais, tudo só fortificou o antes e o depois. Exatamente. E a gente quer olhar o depois, mas não olha o processo que foi feito, ou as penas duras, né, as duras penas, o quanto que a pessoa chegou talvez naquele resultado e se ela está conseguindo sustentar aquele resultado e de que forma ela está mantendo aquele resultado, que é o mais importante. Porque tem muita gente aqui que tem acesso a hormônios, a médicos, a todo um tratamento estético que ele consegue ter, que ele chega em determinado resultado e às vezes ele consegue até manter por mais tempo, mas que a grande maioria não tem esse acesso. E não só não tem acesso, como se você olhar a grande maioria do povo brasileiro, ele é um povo pardo ou negro. Então o corpo do negro e do pardo, ele já é mais forte. Sim. Então vamos falar, ele é um mais violão, né? Ele não é um retilíneo que nem uma Gisele Bündchen, por exemplo, onde a moda e toda a indústria alimentícia e remédio, você tem que ficar magrinho igual essa pessoa, mas a sua biologia, você não é assim. Não é. Exatamente. E aí você vai se machucando, não atinge os seus objetivos. Para você é muito mais difícil atingir aquele objetivo, ainda mais se você tem uma estrutura maior. E aí você começa a se sentir uma pessoa frustrada e aí automaticamente deprimida, ansiosa, aí você não é capaz, e aí começa aquele ciclo interminável, vicioso, né, na verdade, onde ele é extremamente maléfico para sua saúde, não só física quanto mental, e você se olhando numa posição onde você está se comparando a pessoas e, na verdade, você não está em nenhum momento olhando para você. Sim. E aí você aqui, que de repente perdeu 5, 10, 15% de gordura, você está muito mais saudável, mas você olhou na balança ou você olhou no espelho, e aí tem a deturpação do espelho também, que é muito importante. Ela se olha, se vê cada vez mais gorda e, na verdade, ela está emagrecendo, ou só se pesando na balança. E não leva em conta o dia dela, como que foi, se ela dormiu direito, se ela não dormiu direito, se ela reteve mais líquido, se ela não reteve mais líquido. Aí aquela pessoa começa aquele final de semana, faz o churrasco, tem muito sal, retém mais líquido, ela engordou lá 1 quilo, entre aspas. Nossa, eu já engordei 1 quilo no meu final de semana. Não é bem assim, né? Ganhar 1 quilo de gordura dá trabalho.
Não é E é o que eu falo, ter uma boa qualidade de vida e uma má qualidade de vida, os dois dão o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, exatamente. E essas pessoas que você falou, né, que tem um estereótipo diferente, que malha, que toma hormônio, tem acesso, também não é sinal de que elas são saudáveis. Exato. Né? Porque também algumas, diria assim, várias sofrem de distorção de imagem, da dismorfia corporal, interfere na alimentação, que também traz sofrimento. Então, a gente não pode só olhar para o corpo da pessoa e dizer esse aqui é doente, esse aqui é saudável, por conta da estética. Sim. Porque quando a gente olha, a gente só está vendo estética. E aí, as pessoas que tentam, na verdade, entrar nesse padrão, é aí que começa todo o problema. Porque todo transtorno alimentar, ele partiu de uma dieta restritiva. Não é todo mundo que faz a dieta que vai ter o transtorno, mas sempre que a gente vai tratar o transtorno alimentar, e inclusive o transtorno de compulsão alimentar, partiu de uma dieta restritiva. Partiu de uma tentativa de emagrecimento. Então, quando esses pacientes chegam para tratamento, eles são experts no assunto de qual é a melhor dieta, jejum intermitente, low come carb, isso, não come aquilo. E só exatamente, proteína. Exatamente. Só que chega um dado momento em que ele não consegue manter. Porque é muito restritivo. Porque é muito restritivo. E olha só, e aí eu vou trazer aqui, a Valesca vai confirmar. 95% das pessoas que fazem... E olha que coincidência, Valesca. Meu primeiro episódio, se eu não me engano, foi sobre dieta restritiva. Uhum. E eu falei, e o título era Dieta Restritiva é o mal da humanidade. Sim. 95% das pessoas, depois de 5 anos, elas voltam ao peso que elas estavam, elas engordam mais. Então, você que está fazendo uma dieta restritiva, faz uma pequena reflexão, você aqui, um autoconhecimento, que é um dos principais pilares que a gente tenta trabalhar aqui no canal. E assim, eu sou 5% dessa base toda, eu tenho essa capacidade mental de aguentar essa pancadaria toda para fazer isso? Não sou, então não faça. Exato. Porque para mim não funciona e tá tudo bem. Porque é isso, só 5% vai continuar magro. Para você continuar magro, você tem que manter a dieta. Exato. Pelo resto da vida. A obesidade é um tratamento crônico, né? Assim, a gente está falando dessa diferença de doença e saúde, mas é um tratamento crônico. Esse 5, 10% que emagrece precisa ser mantido. Então, essa mudança no comportamento alimentar, ela precisa ser mantida. Quando eu falo mudança no comportamento, é porque vai introduzir outros alimentos. Perfeito. Né? Deixar de comer só comida... que comprada, ultraprocessadas, exatamente. Começar a mudar o paladar, né? Exatamente, porque às vezes o paladar é só, não gosto de falar carboidrato, mas assim, é só carboidrato. Ou muito doce, Ou muito doce, exatamente. E aí, essas mudanças, elas precisam ser pro resto da vida, mesmo para quem faz cirurgia bariátrica. Mesmo para quem faz? Mesmo para quem faz. A cirurgia bariátrica não é garantia de emagrecimento para o resto da vida. Muito pelo contrário. Eu vi várias pessoas que fizeram, conheço inclusive, e algumas engordaram, na verdade 80% engordou mais. Uhum. Porque ela acaba substituindo aquela necessidade, então ela come muito mais doce, ela vai muito mais porcaria para trazer aquela saciedade daquele momento, né? Momento. Que aí entra aquela coisa da premiação, como é que fala, não é premiação, do curto prazo, da né? recompensa. Recompensa, perfeito. Sim, da recompensa. A gente não consegue saber, não tem uma pesquisa ainda que diz antes e depois, se tinha transtorno de compulsão alimentar antes ou se desenvolveu. O fato é que a comida vem como uma recompensa, de uma forma muito simplista de falar. Depois da cirurgia, nos primeiros 2 anos é maravilhoso, porque as mudanças hormonais aconteceram, diminuiu o hormônio da saciedade, aumentou o hormônio da saciedade, diminuiu fome, reforço positivo, porque está emagrecendo, as pessoas estão notando, enfim. Após 2 anos, tudo se estabiliza. Então, dependendo da técnica, não consegue comer muito, mas consegue beliscar. E aí volta a ganhar peso. Né? Ou faz isso que você fez, migra para outra fonte de prazer, com várias aspas, que aí pode ser bebida, pode ser o que mais acontece aí para a bebida, né, para o álcool, mas também pode ser doce, é aquilo que dá. Né? E aí volta a ganhar peso. Não, e eu li nessa entrevista, também alguns artigos que eu li, que é isso que você falou, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Estudos não dizem, mas que grande parte, ou se não todas as compulsões alimentares vieram de uma dieta restritiva. Vieram de uma dieta restritiva. Então, de novo, aqui, aí aquela pessoa ela está mantendo,
e de repente ela faz lá, só come a proteína, mas ela tá tendo déficits muito grandes de outros nutrientes. Porque o importante aqui é você ser saudável. Se você é uma pessoa saudável, provavelmente você tende a ter um corpo mais, vamos falar, dentro dos padrões, né? Mais aproximado dos padrões, você se torna uma pessoa mais alegre, mais motivada, com mais disposição, porque você está colocando bons combustíveis dentro do seu corpo. É que nem eu falo. Você coloca uma gasolina ou pega água do esgoto ali e joga dentro do seu carro, você tá maluco? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou destruir meu carro. Como é que você tá fazendo isso com você? Sei que tem a questão do estresse, a gente cada vez está vivendo um ambiente de mais estresse, de mais insegurança, aí tem questões políticas, teve pandemia, aí vem essa coisa, será que o país vai crescer, não vai crescer? Então fica te gerando um estado de vigília muito grande o tempo inteiro, uma explosão de produção de cortisol, que isso também acaba influenciando também na obesidade, né? Sim, mas a gente precisa pensar que nem todas as pessoas elas vão ser magras. Então, assim, elas não vão e tá tudo bem, né, Valesca? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, ela pode ter bons combustíveis, ela pode ter uma vida ok, e ainda assim ser acima do peso. E tá tudo certo. Não é? Porque o que a gente tem é muita gordofobia, preconceito em relação a isso. Então é importante a gente só salientar que padrão é esse também que a gente tem. É o magro, é o forte, qual é? A gente não tem muito um padrão. Exato. Inclusive a gente tem o IMC, né, que antes eram colocados ali em torno, acho que de 20%, e parece que eles iam até aumentar esse percentual por conta dessa questão da saúde, né? Sim. Que, lógico, é sempre uma métrica, né? Uma medida que você tem para você ter um parâmetro. Então você pega a mesma coisa tanto do IMC quanto, sei lá, da tabela nutricional, que você tem lá as 2.000 calorias, é só uma base para você poder ter uma referência, né? Agora, isso de fato está existindo, essa mudança de você começar, inclusive aumentar um pouquinho esse percentual, porque isso não está necessariamente relacionado com saúde, é uma métrica meio superficial, né, o IMC. O que tem acontecido é que cada vez menos vai usar a métrica do IMC. Eu imagino. Que é isso que eu falei, da mudança do estilo de vida. Perfeito. E aí o peso, ele não vai ser... De novo, deixa eu só um parênteses. Peso, quando eu falo, é grau 1, grau 2 de obesidade. O que seria Se a isso? gente Desculpa, são obesos menos graves. A obesidade grau 3, a gente está falando de super obesos. E quando a gente fala de obesos mórbidos. Exatamente. Esses obesos, eles precisam emagrecer bastante, quer dizer, 15% do peso dele é bastante peso. Então já tem outras comorbidades, já tem várias outras doenças juntas. Então a gente não está falando dessas. Essas pessoas estão doentes, a grande vai ter maioria. Problema de articulação, não é só cardíaco. Então é difícil fazer uma caminhada, muitas vezes até o banheiro, é complicado. Então o IMC está sendo usado cada vez menos, que é essa nova diretriz. O IMC por si só, ele não diz se é saudável ou não. Precisa ter os exames. Porque olha só, 24,9 é um peso saudável, ok, você está bem. Mas 25 você já está com sobrepeso. É pouquíssimo, não é para falar. Uma pessoa que treina muito, ela pode ter um IMC de 35, mas é músculo, não é gordura. Você pega um halterofilista, ele tem lá 3, 4% de gordura no corpo, e se você fizer o IMC dele, deve dar 50. Se não, se não mais, dependendo da altura do cara, aqueles caras de 120 quilos, tem 1,70 m. E é puro músculo. Né? Então, assim, o IMC por si só está sendo cada vez menos. É óbvio, é um parâmetro. Quando eu trabalhava no hospital, que a gente ia fazer, no Ambulim, que a gente ia fazer as entrevistas para incluir paciente no grupo, um dos parâmetros é o IMC, então assim, a gente vai continuar usando, mas não, eu espero que isso dê certo para não classificar doença e saúde por conta do IMC. Nossa, que interessante. Até me gerou uma dúvida aqui. Como é que você chegou nesse processo, trabalhando obesos, tudo? Por que você teve esse interesse como psicóloga? Eu tinha uma curiosidade. Eu sempre quis fazer psicologia, mas na primeira faculdade foi serviço social. Que legal. E eu tinha uma curiosidade, porque é muito sofrimento, eu sempre ouvi muito. Eu tenho um lado da família italiana, o outro lado são de nordestinos. A parte dos nordestinos... Ou seja, tudo comida, né? É que nem a minha família, pai e mãe italiana, você chora, come, você comemora, come, é tudo comida. Mas só que um lado é magro.
Assim, da família do meu pai não tem ninguém com sobrepeso e Que obesidade. é o lado... Que é o lado do nordestino. Ah, perfeito. Do outro lado, a gente já tem várias oscilações, vários tipos de corpos. E era uma curiosidade isso. E aí parei no Ambulim, porque na época, quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha cursos de obesidade. Não tinha, as informações era essa, né? Então, a gente está falando lá de uns 20 anos, de início da cirurgia bariátrica, Sim. que seria a solução para a obesidade. Então, tinha pouco estudo, enfim. E aí eu fui para o Ambulim, porque lá tinha um grupo, que é o grupo de transtorno de compulsão e obesidade em mulheres, e eu falei, então vamos estudar. E aí caí lá, fiz o curso e trabalhei por 13 anos como psicóloga voluntária. Nos últimos 5 anos eu fui coordenadora do grupo de psicologia. E aí, já que eu estava só no grupo de obesidades, eu comecei a estudar cada vez mais. Que interessante, muito legal. E aí, então, até para a gente retomar aqui, o quanto que o transtorno, né, de compulsão alimentar, ele pode estar associado também a questões mentais, por exemplo, como depressão, ansiedade. Quem vem primeiro, né? E outra pergunta difícil, a gente não sabe dizer quem veio primeiro. Mas pensar que o compulsão... Tanto a depressão e a ansiedade muda para padrão alimentar. Isso. Né? Então, pode ser que tenha vindo antes. Agora, o pós também é bem possível, porque aí a pessoa começa a engordar e vai ficando cada vez mais restrita, né? Sozinha, deixa de se relacionar, que é enfim, muito que é muito importante. a socialização. Então, também ela pode desenvolver no pós. Mas, assim, a ligação é uma ligação direta. Então, por isso que a gente fala, essa questão, e aí eu acho que o ponto central aqui que a Valesca trouxe, é essa questão do estilo de vida. Que estilo de vida você tem? E não é só o estilo de vida, todo mundo sabe que essa questão de você precisa comer bem, saudável, isso acho que já tá mais batido que, né? E a mesma coisa de fazer atividade física. Como ela falou, o importante não é você ser o próximo Bolt, ou o Ronaldinho Gaúcho, ou o Guga. Muito pelo contrário. O objetivo é você ser uma pessoa ativa, Sim. Que é como você vê muito na Europa, como você vê em outros locais, são pessoas magras, pessoas saudáveis, mas só que elas se locomovem muito, elas estão o tempo inteiro ativas, né? Então acho que o mais importante é você ser ativo. A partir do momento que você é ativo, que você tem um estilo de vida mais saudável, no ponto de vista, inclusive, quais pessoas estão ao seu redor, no seu meio. São pessoas que você começa a falar, tô querendo, Valesca, fazer um esporte novo. Não começa com esse papo furado e não sei o quê. Eles te desmotivam ou são pessoas, vai lá e tenta mesmo, porque isso tudo também influencia, provavelmente, E aí até uma pergunta, já que eu tô falando sobre isso. Quanto que o meio influencia nessas questões também? Muito, né? Que a gente tem visto, o ambiente. Né? O ambiente, a família ou o grupo, eles podem ser mantenedores da obesidade. Olha só. Porque se tem um exemplo, né, uma família de obesos e uma pessoa começa a emagrecer, essa uma pessoa ela já está destoando do grupo. E aí sempre tem aquele que vem, não, mas tudo bem, você tá em regime, não pode comer, mas vamos comer essa torta aqui que está maravilhosa. Então, o sabotador, né? O sabotador é o mesmo que mantém. Então, é bastante importante. Só que como a gente faz para tirar essa pessoa do meio? É difícil. Isso ela é muito importante na sua vida. Né? Exatamente. E então precisa fortalecer a que está em tratamento para ela poder lidar com a situação. Quer dizer, ela não vai ser abandonada, ela não vai deixar de ser amada. Com o tempo as pessoas vão entender o processo dela, mas isso pode ser dolorido. Toda mudança ela é dolorida, né? Ainda mais quando é uma mudança importante, né? Seja você que queira ter um filho, você que vai mudar de emprego, são decisões importantes na vida que tem uma dor ali, mas que são mudanças muito, muito importantes. Sim. E aí essas pessoas, você falou, né, essas pessoas não, você falou fortalecer a pessoa. Como que você fortalece a pessoa? Como que você faz uma pessoa que de repente já tem uma baixa autoestima, que ela não tem uma confiança muito grande nela, como é que você fortalece esse lado emocional dela para ela falar, cara, porque é muito fácil eu falar, você consegue, vai lá, que nem o cara que tá depressivo, levanta daí, não fica assim. É a pior coisa que você pode falar pra pessoa, porque ela quer, mas ela não consegue. E aí como é que você faz essa mudança de mindset dela, da cabeça dela, para falar, cara, eu pensava assim, agora eu consigo... Pelo menos dar um primeiro passo, né? Sim. Que eu acho que o mais importante é o primeiro passo. Né? Essas pessoas, elas têm colocam no corpo tudo que é de ruim. Entendi. E todas as falhas que ela tem. E aí ela começa a associar a parte da autoestima só com a estética. Corpo magro, corpo gordo. E a autoestima não é só isso.
Então, não é só isso, é como pai, mãe, no trabalho, profissional, amigo. Então, é como se que nota que ela se dá para todas essas funções, né? Todos esses papéis que ela exerce. E essas pessoas, então, assim, se eu sou gordo, eu sou um mau pai. Se eu sou gordo, eu sou um mau profissional. Elas começam a não ter a percepção de quais são as atividades que ela está desenvolvendo de muito positivo. Sim. Então, muitas vezes, eu tenho já várias pessoas que são executivos, que são bons executivos Sim. de alto escalão, e que acham que chegaram ali por uma inércia, assim, por sorte do divino, Não pela capacidade e não pela própria. capacidade. Caramba. Então, a gente começa a fortalecer essas capacidades, trabalhar com essa aceitação do corpo, porque foi esse corpo que te permitiu Tá onde você tá hoje. Exatamente. É. E aí, então, a partir dessa aceitação, que é uma tarefa difícil, porque como ele começa a entender que, assim, ele é legal, ele é bacana, ele é um bom profissional com esse corpo, aí a gente já começa essa parte de fortalecimento. Porque essas pessoas, elas tendem a ser muito submissas nas relações. Porque já que eu sou gordo, e o gordo não é legal, e o gordo é feio, e enfim, eu posso deixar de ser amado a qualquer momento, então elas fazem tudo o que o outro quer. Pra se sentir amado. Exatamente. Ou Caramba. que é o medo, né? É bem profundo de isso, ser. hein? Exatamente. É bem complexo. O medo de ser abandonado é muito grande. Então, o fortalecimento é aos poucos, mas também entender essa autoestima como um conjunto de papéis e não só relacionado à estética. Então, você aqui que nos acompanha, olha o quão importante é você entender de contextos de vida, você entender do ambiente que você vive, da onde você veio. Por muitas vezes você tem determinado comportamento, e aqui não tô falando para você ir lá e brigar com seu pai, com sua mãe, e falar, é a culpa do meu pai, então, porque quando você vai no psicólogo, você passa pelas etapas, né? Você tem a negação, depois tem a raiva, e aí você fala, é culpa da minha mãe, por isso que eu sou assim. Não, muito pelo contrário. Antes, eles não tinham informação nenhuma. Sim. Então eles tinham as melhores ferramentas, e eu acredito muito que o ser humano ele tem a melhor ferramenta que ele tem naquele momento. É muito fácil eu voltar aqui atrás e falar, pô, Valesca, eu faria diferente. Se a gente fizer uma próxima entrevista, eu deveria ter feito aquela pergunta. Mas naquele momento eu tentei fazer as melhores que eu pude. Eu tentei dar o melhor que eu pude. Sim. Então eu parto do princípio que tá todo mundo tentando ser o melhor. Sim. Mas isso não foi bom o suficiente. Ele tentou dar o melhor dele. Se você se coloca já nessa posição, não é para você se colocar e falar, hoje eu comi uma caixa de bis e me dei o meu melhor. Não tô falando isso. Mas você entender que se aquelas pessoas que vieram do seu contexto, elas estão dando o melhor delas, e hoje a gente tem informação, que é o mais importante, daqui pra frente, depende muito de você. E não dá mais pra você ficar também colocando muleta ou a culpa em terceirizando os problemas. Que hoje a gente tá vendo muito essa terceirização. Eu tô dessa forma porque a Valesca não fez isso. Eu tô daquela forma porque o governo não me ajudou. Eu não tô comendo direito porque a minha casa não faz isso. Tá, e o que você tá se responsabilizando e fazendo para conseguir ter mudanças, nem que sejam gradativas e pequenininhas, sim, dia a dia? Você tá fazendo? Também não tô, então se responsabiliza, né? Sim. Então essa autorresponsabilidade, ela é muito importante, né? Então isso inclusive faz parte disso que você me perguntou, né? Como é que fortalece as pessoas? Trazendo se apropriar. Né? Você precisa se apropriar da sua vida. É muito comum dessas pessoas terem ouvidas da família, da mãe, do pai, olha, você precisa emagrecer. Você vai ficar doente, não sei como que vai ser você no futuro. E aí, quando começa um tratamento, mais ali na fase adulta, fala, poxa, eu sou assim porque minha mãe ficou me criticando o tempo todo. Só que ela também, a informação que ela tem, ou que ela tinha, é a informação que a gente tem na que ela mídia teve talvez hoje. Da mãe dela, exatamente. Exato. E era um momento que obesidade era doença e ponto, não importa Isso. o que você vai fazer da sua vida. Que nem você era tem um psicólogo, você era louco, né? Exatamente. Você tem que ser magro. Isso. Porque senão você vai morrer cedo. E aí, então, porque não é culpada, é o que ela tinha, exatamente isso, é o que ela tinha de informação. Sim. A gente está tendo uma informação diferenciada sobre obesidade, eu diria que até nessa aceitação do corpo, falando de gordofobia, nos últimos 10 anos. Nossa, é muito recente. É muito pouco. Para mudar, para a sociedade mudar esse olhar e entender, né? Eu recebo bastante crítica no Instagram, quando eu faço uma postagem de aceitação. Porque aí as pessoas vêm falando, olha, mas é um CID, tem CID, a OMS fala que é doença. Por quê? Porque, assim, como é que eu vou viver com obesidade? Preciso me livrar dela. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu ouvi que ser gordo é
É um mal, né? É um mal. Eu não tenho valor por É. conta disso. Então, é bem isso que você falou mesmo. Inclusive, você falou de um ponto, e como que a gente consegue combater esse estigma, que a obesidade é uma questão ou de falta, né, de força de vontade ou de autocontrole? Educação. Então, assim, precisa se falar cada vez mais sobre isso, porque, assim, transtorno de compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico. Perfeito. Obesidade, não. Tem interferência da parte de humor, emoção, dos transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, bipolaridade, mas ela não é. Ela é uma doença endócrina, metabólica. Perfeito. É só para a gente fazer essa diferença, ter essa diferenciação. A pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, ela não pode fazer dieta restritiva. Porque restrição leva à compulsão. Isso. Então, esse tipo de informação, quando a sociedade começa a ter essas informações, mas o cara ele não é preguiçoso. Não é assim que ele não consegue se manter na dieta. É difícil para ele porque ele tem uma outra questão que o impede, né? São esses impulsos da compulsão. Então, eu acho que assim, entender também que é característica corpo magro, corpo gordo, né? De quebrar esses estigmas do obeso, de que é fraco, preguiçoso, não vai ser bem sucedido. Então, eu acho que é muito educação, se falar bastante disso, para aí. A gente tem algumas mudanças bem interessantes, mas ainda está bem longe de. Eu tenho uma compulsão, né? Eu sei que eu tenho, e assim, ou uma impulsividade, né? Acho que eu tô nesse desafio para saber se eu sou mais impulsivo na comida ou se eu sou mais compulsivo. Mas eu vejo que em vários momentos é muito mais do que uma pessoa normal comeria, né? Então, assim, em diversos momentos. Principalmente quando eu tô mais ansioso. Então, eu procuro, né, fazer atividade. Se eu fico 1 semana, 2 semanas sem fazer atividade física, vou tacar a geladeira. Aí eu crio algumas estratégias. Então, assim, chocolate. Eu já sei que eu não vou comer um quadradinho, eu vou comer o tablete inteiro, um bis, eu não vou comer um só, eu vou comer o pacote inteiro. Eu sou assim. Então eu dificulto o meu acesso. É a melhor forma? É uma redução de danos. Porque se você sabe que vai comer, se tiver um tablete grande, vai comer, tenha o tablete pequeno. Isso. Né? Aqueles que são individuais, porque aí você vai comer menos. Então, ou eu pego o Alpino lá, que é um chocolatinho. Exatamente, que é um só e vai comer aquele. Que te dá saciedade, por incrível que pareça. Sim, porque a ideia é que com o tratamento você aprenda que você não precisa comer todo o chocolate. Que comer um vai ser ok. Por que fica assim? Porque normalmente o chocolate é muito proibido. E assim, não sei se é a sua experiência, mas a experiência de atletas tem muito o que pode e o que não pode comer. O que deve e o que não deve. Sim. Né? Então, o chocolate é algo proibido, pizza é proibido, lanche é proibido. E aí fica muito assim, hoje eu vou comer, então eu vou comer tudo, porque amanhã eu não posso comer de novo. Quando você normaliza, que você pode comer um pedacinho de chocolate todas as refeições na sobremesa, porque um pedacinho não vai fazer com que você ganhe peso, você deixa de ter essa urgência para acabar, porque amanhã você vai ficar sem. Então, quando a gente fala da mudança do comportamento alimentar, isso é uma das mudanças. E você vê muito isso também no cigarro, né? Já que hoje é o último dia, amanhã eu vou parar de fumar, aí o cara fuma 10 maços de cigarro, aí ele fica lá 1 mês sem fumar e volta a fumar de novo. Aí fuma um pouquinho menos, mas aí fuma 10 de novo, para de novo e fica essa loucura, né? Porque tem as despedidas, né? Segunda-feira é o Dia Internacional do Início das Dietas. Das dietas, exato. Então, no final de semana eu vou me despedir, vou comer tudo que eu gosto, na quantidade que eu aguentar. Já que eu vou começar a sofrer, né? Já que na segunda-feira eu vou começar a sofrer. Eu ouvi uma frase de uma pessoa, X, ela assim, conversando quando a gente conversa com as pessoas num lugar, e ela falou assim, eu tenho medo de comer. Ela emagreceu 25 quilos sem remédio, só com a dieta restritiva. Eu tenho medo de comer porque eu tenho medo de engordar. Porque eu sofri muito, eu passei muita fome no meu processo de emagrecimento, então eu não quero passar por aquilo de novo. Amado. Então, assim, ali já acende uma luz amarela, né? Não, eu acenderia uma roxa, tem algo muito... a vermelha, azul. Exatamente, Não, e o pior é que, dependendo dessa pessoa, se ela tem 40 anos, e vamos colocar que ela vai viver até os 80, 90, ela vai viver 50 anos extremamente infeliz. Com medo.
Imagina o quanto que ela vai produzir de cortisol, o quanto vai atrapalhar o sono dela, o quanto que a vida dela vai se tornar um inferno. Sim, a sociabilização também muda. Vai acabar. Porque você vai jantar com alguém, aí eu vou jantar, mas eu não posso comer. Aí você não pode comer, as pessoas falam, não, mas você não vai comer nada. Aí começa aquela perturbação, então eu não vou. Eu já nem saio de casa. Então, é uma cadeia, né? Elas vão se desencadeando várias outras questões. E aí, vou fazer algumas perguntas polêmicas aqui para você que eu recebi também, então acho que eu preciso fazer, né? Existe uma linha tênue, né, entre promover o incentivo à saúde e o estigma da gordofobia. Como podemos trabalhar para criar uma cultura mais inclusiva e empática em relação ao corpo e à saúde, que é isso que você falou? Que é isso que a gente falou. Como que você consegue fazer isso? Como você falou da educação, legal. Mas aí tem aquelas questões políticas também, né? Onde você tem a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, muito lobby, porque o ideal, e aí eu vi muito claramente na pandemia, que nem tem o plantão lá, né, da Globo, pam, deveria ter isso e todo dia, a cada, sei lá, 2 horas, falar, cuide da sua saúde, tem uma alimentação mais in natura, faz não sei o quê, mas eles não vão fazer isso, lógico. Então, assim, como que a gente consegue... de fato, quebrar isso aí e fazer e de fato ser mais inclusivo. Como que é ser mais inclusivo? Tem mais lugares no ônibus para o obeso. Roupas de tamanhos grandes que sejam bonitas, né? Que sejam da moda, vamos pensar assim. Porque às vezes você vê muito largona, mas é só para caber na cintura, né? Calça, ou então é toda florida, não tem design, não tem, enfim, não tem beleza. Espaço no avião, lugar no ônibus, espaço no avião, portas um pouco maiores, porque assim, tem portas que não passa cadeira de roda no nosso padrão. Caramba. Né? Então assim, quando eu fui fazer meu consultório, a arquiteta, ela se atentou a isso, falou, se você receber um cadeirante, o cadeirante não passa aqui. Então, é diferente nos Estados Unidos, que é tudo grande. Que é tudo lá, grande. Né? Exato. Então, aí a gente ouve muito, eu ouço muito isso, mas nos Estados Unidos tem muito obesos porque eles têm muita facilidade. Isso. Né? Não é da facilidade, é trazer dignidade. Eles têm o direito de se arrumar, eles têm o direito de se ficar confortável, enfim. Mas, ainda assim, a gente precisa salientar que é importante essa mudança de alimentação, do estilo de vida. Eu acho que essa é a diferença. Não é dizer assim, olha, a gente vai ter uma mudança do governo que vai fazer uma adaptação. De novo, terceirizar. Exatamente. Exato, e aí você então vai falar, eu posso comer de tudo, eu estou livre para isso, porque ser obeso é bacana. Não. Se você não tiver esses cuidados e essa mudança toda que a gente tem falado aqui, de nada vai adiantar. Então, de fato, você vai se tornar um obeso adoecido. E eu acho que a gente fala de um ponto muito também, o autocuidado, né? De que forma você está se relacionando com você mesmo, né? Que eu acho que esse é o principal. Você quer se punir, eu vivo no purgatório, né? Eu preciso ficar me punindo o tempo inteiro. Ou eu sou uma pessoa que eu acordo de manhã e converso comigo e falo, cara, pô, parabéns, hoje você tá legal, hoje eu acordei de uma forma melhor, hoje eu me sinto mais bonito, qualquer coisa do gênero, né? Então, eu acho que falta muito isso, porque houve também essa polarização muito forte, essas coisas de redes sociais, é muita agressão o tempo inteiro. Sim. Você não pode pensar diferente que vai ter uma agressão. E muitas conotações e muitos julgamentos já trazendo nomes para você baseado numa foto. Então a pessoa viu um post meu com uma fala, nossa, esse cara não vale nada. Peraí, você conhece a minha história? Você sabe quem sou eu? Sabe de onde eu vim? Você sabe talvez o porquê que eu falei isso? Que dentro do meu contexto faz total sentido eu falar isso? Sim. De repente eu nasci num ambiente extremamente agressivo e eu falei de uma forma um pouco mais agressiva, mas não querendo ser agressiva, porque é natural para mim ser assim. Então, esse trabalho eu acho que também é muito importante, e aí você, como psicólogo, acho que pode me discordar, ficar super à vontade, mas o quanto que a gente também está se relacionando com a gente, né? Sim. Não é fácil se relacionar com a gente, né? Assim, uma tarefa difícil. Muito. Então, eu acho que é sempre assim um processo, precisa procurar ajuda para se permitir a pensar. Porque o que acontece, né? Uma das questões dos gatilhos da compulsão alimentar são as questões emocionais. Perfeito. Em algum momento ali, a pessoa passou por algo muito difícil, fez a dieta restritiva, recorreu à comida, e aí a comida acalmou aquilo que eu estava sentindo. Então, essa pessoa, ela não consegue se ouvir. Então, se a gente pergunta assim para ela, perguntar, né? Escuta, Sérgio, acertei seu nome. Por que você tá sentindo agora ao tomar essa água?
pouco provável que você me fale rápido. Eu tô feliz. Sim. Precisa pensar. E algumas pessoas vão pensar e não chega à conclusão. Por quê? Porque negligenciou as emoções, anestesia as emoções com a alimentação e perde a percepção. Então, esse é o primeiro passo, começar a se perceber. E até aí você fala assim, eu como para me punir, mas algumas pessoas comem para punir o outro. Então, assim, você fica falando tanto para mim que eu tenho que emagrecer. Então agora eu vou comer. Então agora eu vou comer porque eu não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Quer dizer, você está punindo o outro? Não, você está se punindo. Muito também, porque não consegue se perceber. Mas, de novo, tentando terceirizar e falar, vou punir o outro. E as pessoas não se dão conta, porque quando eu pontuo isso, ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu também nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, o que você tá sentindo quando você... O que você sente quando alguém fala assim, ó, não come tudo isso, que você tá abusando. Isso é algo que não se fala para ninguém. Comendo muito ou comendo pouco. Não se fala. Uma coisa, inclusive, de inclusão que eu achei super interessante é você nunca falar pra pessoa a respeito de peso pra ela. Seja a pessoa magra ou gorda. Porque mesmo Peso, a anorexia comida. que tá sofrendo, nossa, parabéns, como você emagreceu. A pessoa tá sofrendo com aquela magreza que ela tá. Olha só, a anorexia é o seguinte, você fala assim pra pessoa, nossa, como você tá bem. Aí ela vai diretamente para um pensamento automático assim, se ela tá achando que eu tô bem, é sinal de que eu tô gorda. Ou que eu ganhei peso. Olha que loucura isso. E aí quando você fala pro obeso que assim, puxa, você tem um rosto lindo, se você emagrecesse, nossa, é a pior coisa que pode se fazer para uma pessoa. Não, e tem gente que não, ela emagrece e o rosto não emagrece. Tem gente que tem emagrece. Gente que é bonita, exato, e ponto, não tem a ver com o corpo. Exato. Né? E, então assim, a gente nunca deve falar, você não sabe o que é que fez com que a pessoa emagrecesse ou que a pessoa engordasse. Eu tenho uma experiência para contar. Em 2015, minha mãe faleceu. Sim. Foi tudo muito rápido. E eu emagreci muito. Eu tenho 1,78, eu estava pesando 70 quilos, era muito magra. E eu encontrei uma pessoa no supermercado e ela falou assim, nossa, como você tá linda, emagreceu muito, o que você fez? Eu respondi, minha mãe morreu. E eu tô passando fome porque eu não consigo comer. Exatamente. Ela ficou atordoada. Mas é esse tipo de coisa que faz com que as pessoas emagrecem. E esse tipo de coisa que faz com que as pessoas ganhem peso. Então não dá para perguntar e nem elogiar, não fala nada. Fala nada, fala assim, nossa, tá bem hoje, seu cabelo tá bonito, você tá com brilho. É difícil mudar esse comportamento porque a gente tá habituado. Eu confesso que às vezes eu também escorrego, assim, de falar para alguém, falar assim, nossa, você emagreceu. E é tão natural isso, porque, por exemplo, você falou e me veio à cabeça que eu já conversei isso com pessoas. Você falou, precisa ter espaço do avião, tal, beleza. Concordo. Mas aí eu fui falar isso para as pessoas, cara, você precisa entender que as pessoas também, algumas têm problema e tal. Ele falou, beleza, eu até respeito essas pessoas, mas elas estão me incomodando no espaço porque elas ocupam um espaço maior para mim. E aí? Então, quem que tá certo, quem que tá errado? Se tem um espaço maior, você concorda que então ela vai ficar acomodada e não vai te atrapalhar aqui. Muitas vezes essas pessoas atrapalham, né, gente? A gente também não vamos ser hipócrita de falar que não atrapalha. Mas atrapalha muito mais o preconceito do que propriamente o espaço. De ficar olhando. É muito pequeno o espaço e um momento tão pontual para você falar, essa é a minha vida. Você tá com a vida muito ruim para reclamar disso, né? Eu acho que tem coisas piores para você reclamar. É muito uma projeção, né? Exato. Porque, assim, você olha para uma pessoa que você tem preconceito, você fala, poxa, se eu não me cuidar, eu sempre coloco aspas, eu posso ficar daquele jeito. Então, é melhor eu ficar longe disso. Porque aí aquilo não vai me incomodar. Nossa, e essa pessoa também precisa fazer um trabalho muito forte psicológico e de desenvolvimento pessoal também. Exato. É muito parecido com a homofobia, né? Muito, então, exato. Assim, eu tenho uma tendência ali, aí eu falo, então é melhor eu ficar longe, porque aquilo pode me contaminar. Né? Que é esse medo, essa projeção para o outro. Vamos ver outra aqui. As dietas restritivas e o modismo alimentar têm ganhado popularidade. Qual o impacto dessas práticas na saúde física e mental? Acho que a gente já falou dessa pergunta. Uhum. Como diferenciar uma dieta saudável de um comportamento obsessivo? Essa é uma boa pergunta. Não essa primeira parte que a gente já falou, mas a segunda, né? Como que você diferencia uma dieta saudável de um comportamento obsessivo? Comportamento obsessivo, ele é repetitivo. Ele tem uma ordem, então eu preciso comer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, senão vai me acontecer algo. Perfeito. Né? Isso tem muito na ortorexia, que aí a pessoa come só coisas saudáveis, ditas naturais, enfim.
Então, ela precisa, se ela sai um pouco, ela tem sofrimento. Meu Assim, Deus. se ela não come um alface orgânico, ela saiu dessa dieta obsessiva, que eu só posso comer determinados alimentos. É muito parecido com a anorexia, mas Sim. não perde peso, né? E ela começa um processo de sofrimento. Olha só. É que nem quando a gente fala assim, né? As pessoas hoje, de novo, a educação, ela move montanhas. Pelo amor de Deus, vai atrás de boas informações, porque eu vejo muito amigos, né, e conhecidos. Eu tô muito depressivo. Eu falo, não, você tá triste, você não tá depressivo. Depressivos são pelo menos 3 vezes por semana, que você precisa ter por... insônia, desculpa, eu tô confundindo com insônia. Insônia você precisa ter 3 vezes por semana casos, aí você precisa ter pelo menos por 3 meses, para você começar a configurar que talvez você tenha uma insônia. Sim. E hoje a pessoa de repente não dormiu uma noite, nossa, hoje eu tive insônia. Não, hoje você não dormiu, você não tá Você tudo só bem. não dormiu, Você só não dormiu, você não teve uma insônia, porque Sim. se você tem insônia, você precisa fazer um tratamento em cima disso. Se você tem uma compulsão, você precisa fazer um trabalho em cima disso. Então hoje você só comeu a mais, você não tá, Sim. você não é uma pessoa compulsiva. Você só exagerou. Exato, perfeito. O preconceito, a discriminação enfrentados por pessoas obesas no ambiente de trabalho e na sociedade em geral podem afetar negativamente a autoestima e a saúde mental. Você poderia dar uma recomendação para os líderes, gestores das empresas? Essa das empresas eu acho legal porque a gente falou de aviões e espaços públicos, mas nas empresas, como que a gente lida com essas questões e promover uma cultura de respeito e aceitação nas empresas? Sim, trabalhar bastante esse respeito. As empresas também precisam se adaptar. Então, precisa ter uma cadeira maior para essas pessoas. Porque é tudo igual, né? É verdade. Precisa ter, às vezes trabalha naquelas baias, né? Ela Sim. precisa estar adaptado. Enfim, eu acho que essa adaptação, como tem ali no avião, enfim, na sociedade, precisa ter na empresa. Mas a empresa também precisa trabalhar muito com essa educação, de quebrar os estigmas e os paradigmas relacionados a corpo. Porque isso fica muito presente em líderes, né? Muito. De saúde ou doença. Então, quando a gente... Agora mudou um pouco, mas quando você vai ver o que a empresa está fazendo de benefício para os colaboradores, tem a ver com alimentação e exercício. E não, agora mudou, depois da pandemia, tem muito a ver com a saúde mental. Mas é que você está dizendo, então, você tem que comer, você tem que emagrecer, porque aí eu estou cuidando da sua saúde. Mas a gente veio também de uma revolução industrial, muito foco em produção. Sim. Então, quem produz mais? Quem é magro, quem se alimenta saudável, então a gente precisa produzir muito. E com a pandemia e essa questão da saúde mental, a gente viu que o descanso, a parte criativa do cérebro, ele acaba florescendo muitas vezes mais no ócio criativo. Exatamente. Quando você está descansando e não quando você está produzindo. Sim. Então tem que quebrar. Fala, desculpa. Não, é que assim, eu acho que também é um ponto de preconceito quando a gente fala que só quando você come bem, pratica exercício, enfim, come bem não, mas que tem um corpo melhor, porque você fica mais ágil, Isso. você vai produzir mais. Às vezes é um grande engano. Exatamente. Às vezes pode estar virando aquele cara multitask, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que você começou a gerar até um TDAH no cara, que o cara tá cheio de pilha, e aí no final o cara ele não tá produzindo mais, ele só tá ficando mais ocupado. Exatamente. Porque aí a gente entra naquela primeira questão que você colocou, das pessoas estarem sempre bem, produzindo muito. Isso. E aí a produção fica muito voltada pela quantidade de tempo trabalhado e não pela qualidade das horas trabalhadas. O papel da família, a gente falou de contexto aqui, né? Outra pergunta. O papel da família e dos amigos no apoio ao tratamento do transtorno alimentar e de obesidade é fundamental. Como podemos educar e conscientizar essas pessoas da nossa família próxima a oferecer um suporte mais adequado e compreensivo? Trabalhando pensar no psicoeducativo, né? Trazendo todas essas informações que a gente falou para a família também quebrar os preconceitos. Perfeito. Pensar na saúde, assim, cuidar da saúde vai muito além do emagrecimento, esse autocuidado. E aí, não falar do corpo, não pensar que está começando um tratamento, então que ela tem que emagrecer. Pode ser que ela não emagreça, ela vai ficar saudável, mas ela vai ficar bem com ela mesma, mas ela não emagreça. Ajudar na alimentação, não sabotar. Porque às vezes acontece muito disso, você está fazendo seu tratamento, precisa fazer comida em casa, faz você. Porque o cara trabalha, ele sai de manhã, chega às 11 horas da noite, ele não vai conseguir fazer. E aí deixa um lanche para ele. Então, nesse sentido, é de sempre estar auxiliando para que ele nesse empenho, né, da mudança de comer algo mais
feito em casa. E saber que a gente tá num ambiente, principalmente nas grandes metrópoles, que a gente vai nos restaurantes por quilo, os pratos são maiores, é muita variedade, então você vai provavelmente colocar mais comida. Então você saber essas coisas do dia a dia, por que você tá indo para mais coisas? O que a família tá falando? Então esse lance que você falou de fazer a comida em casa, eu lembro, quando a pandemia para mim foi incrível, no sentido de eu tava, assim, um pouco mais acima do peso, eu comecei a fazer mais atividade física, comecei a comer mais dentro de casa, cara, e naturalmente, assim... Sem dieta, você emagreceu. Exato. Porque, e outra que quem tá escutando e quem tá assistindo, né? A dieta é o que você come todos os dias, e a pessoa acha que dieta é sempre pra emagrecer. Sempre pra emagrecer. Eu posso fazer dieta pra engordar. Você pega aqueles caras de bodybuilder, que o cara tá no momento de booking lá pra ganhar massa muscular, ele tá fazendo uma dieta de ganho de massa. Então não é só emagrecer. Então, se você come pizza todos os dias, a sua dieta é a pizza. Sim. Se você é uma pessoa que come alimentos in natura, essa é a sua dieta. Então não confunda também os conceitos para você também falar, eu estou fazendo uma dieta, então automaticamente estou emagrecendo. Não necessariamente. E comer saudável também virou um sinônimo de dieta restritiva, que a gente tem que tomar cuidado, porque comer no quilo, você pode comer bem. Não, e com todo respeito aqui a todos os países do planeta. Eu não conheço nenhum lugar melhor no mundo para comer do que o Brasil, com variedades, com a qualidade. Exatamente, porque normalmente o restaurante em quilo tem variedade. Não, e corta o arroz e feijão, ele é muito nutritivo. Exatamente, e é bom, né? Ele muito combina bom. Com qualquer coisa. Tudo. Com bife, com frango, com salada, com macarrão, tem gente que come com macarrão, mas assim, e é muito bom, e é uma doideira isso, porque o pessoal fala, corta o feijão, corta o arroz. Eu falo, cara, vocês estão malucos, isso aqui é uma fonte monstruosa de... Então tá aí pessoa que acha que tem anemia, assim, vai pro feijão, vai pro feijão. Exato. Agora, sabe um dado interessante? O maior número de obesos tá na baixa renda. Muito acesso à porcaria, né? Muito acesso. E pouco acesso e pouco dinheiro para comprar as comidas saudáveis. E aí não tem informação, ele acha que o pacote lá de R$6, ele é mais barato. É o que tem, né? É o que tem. Se a gente pensar na baixa renda, pessoas que, enfim, não tem dinheiro, é o que tem. Eu vou comprar isso porque vai matar minha fome. Agora, se está sendo nutritivo, se vou engordar, é outras coisas. É o que dá para ser. Eu vi um documentário na faculdade, se eu não me engano, uma vez, e eles estavam pegando essas empresas de refrigerante, e eu não lembro qual que era na época, mas eles distribuíam os refrigerantes, o cara ia de barquinho lá no meio do rio da Amazônia lá, entregar 20 litros de... Mas é aqueles refrigerantes que é muito zoado ainda, pior do que os de marca, né? Sim. Então é xarope puro aquilo ali, né? Doce pra dedéu. E eles davam, aí estavam falando da questão da obesidade, mas os caras chegam lá de barco. Lá de barco, E a banana do cara não chega. Exatamente. É uma loucura isso. A medicalização da obesidade tem sido alvo de debate. Como a medicalização pode afetar a forma, né, como as pessoas encaram a sua saúde e o tratamento dessas questões? A medicalização, eu não sou contra, eu acho que ela ajuda muito, e ajuda de fato, desde que a pessoa entenda que ela precisa mudar a forma como ela se alimenta. Porque principalmente as injeções agora, elas tiram mesmo a fome, assim, demora para ter esvaziamento gástrico, diminui a fome, então pode ficar horas sem comer. E aí a pessoa come uma coxinha e ela fica bem. Só que quando ela parar de tomar a injeção, uma coxinha vai ser boa? Não. Eu tive uma pessoa que eu atendi que ela só comia abacaxi, porque ela não sentia fome, era fresco, estava no verão, ela emagreceu bastante. Quer dar acidez no corpo dela também, isso é louco. Depois ela vai conseguir manter? Comendo só um abacaxi? Não. Então, aproveitar a possibilidade de usar essas medicações e já ir cuidando da mudança do comportamento alimentar. E depois pensar num desmame, alguma coisa assim? Tem que ter desmame. Tem que ter o desmame, senão... E aí fala assim, a pessoa fala, eu tive um efeito rebote. Primeiro que você compra sem receita, então toma de qualquer maneira. Emagreceu, para de tomar. Quando você para de tomar, volta tudo. É lógico. E aí você vai comer, porque você está com fome. Aí acaba engordando. Pode entrar no efeito sanfona, enfim. Sim. Então, melhor coisa, procurar um médico. Perfeito. Seguir todas as orientações. Precisa comer. Exato. Porque senão você não vai se manter. Não, uma necessidade vital do ser humano. Exatamente. Tá louco. A correlação entre o ambiente obesogênico e o aumento da prevalência de obesidade tem sido estudada.
como fatores externos, como a disponibilidade de alimentos calóricos e a obesidade na infância, podem impactar o desenvolvimento dessas questões também. O ambiente obesogênico é aquele núcleo que come tudo e qualquer coisa. Eles não têm essa preocupação. Se isso vem desde a infância, vai refletir na vida adulta. Sim. Porque é o que se aprende, paladar é aprendido. Então, olha lá, hein, você treina o seu paladar. Eu tomava café com açúcar, 3 colheres de açúcar. Se eu botar 1 colher hoje, eu falo, Deus me livre, não me dá esse café aqui, porque é doce, eu tomo sem nada. Tomava açúcar com café, não Exato. Café com açúcar. Exatamente. Né? Então, é treinar o paladar. Se a criança vem desde lá de pequenininho, não comendo, só comendo, pensar assim, massa, lanche, não tem paladar para comer verdura, salada. O paladar infantil, né? Aí você fica com aquele paladar infantil até na fase adulta. Na vida adulta, não vai colocar. Né? Não vai nem experimentar. Aliás, tem gente que não conhece as frutas, as diferenças de fruta. Quando começa esse processo de treinar o paladar, o nutricionista costuma levar a fruta e falar, esse daqui é uma ameixa, assim, 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 para conhecer. Isso eu fiz até quando a minha filha nasceu, ela tinha 1 ano, se eu não me engano, e eu tinha uma meta. Eu falei, vamos tentar colocar 80 frutas para ela em 1 ano. A gente conseguiu 69. Mas para quê? Para testar o paladar dela. E ela entender que tem diferentes paladares, que tem diferentes alimentos, texturas. Então, não só do ponto de vista dela tocar no alimento, dela poder sentir e brincar com o alimento, né, propriamente dito, ela poder... Tanto é que muitos amigos falavam, nossa, sua filha tem um paladar muito sofisticado. Porque aí ela comia queijo, então ela gostava de brie, gostava de camembert. Eu falava, cara, que criança que gosta disso. Mas eu acho que foi tão testado o paladar dela que ela foi... Aprendeu. Exato. É legal, minhas filhas também comem. E assim, é uma coisa... Ontem, por exemplo, eu tava com ela, eu falei pra ela, papai, ela pegou lá uma 7 Belo, a balinha lá, eu falei, filha, você já comeu uma? Provavelmente você vai querer 2, 3, 4, 5, 6, porque o efeito da bala é pra isso. Ele vai travar o seu cérebro e você vai querer mais. Sim. Então ele vai te juntar um monte de porcaria aí dentro. Você quer? Você pode comer, mas ela tem 4 anos e meio. Mas assim, a responsabilidade é sua. Então, eu acho que você não deveria comer agora. Você já comeu uma, você quer a segunda? Ah, eu quero, papai. Eu falei, então pega a segunda, saiba que não é bom o que você tá fazendo. Tem essa consciência para você começar a ter controle do que você está fazendo. Ah, mas ela tem só 4 anos e meio. Não, mas a criançada hoje em dia entende, mesmo pequeno. Eles são muito inteligentes. E aí você traz isso no final e falou, papai, eu acho que é melhor eu não comer, porque eu já eu almocei, eu comi minha sobremesa, fui atacar a bala e eu ia comer mais uma bala. Eu acho que é muito, não é? Eu falei, eu acho que sim. Mas você, de novo, você conhece seu corpo melhor do que eu. No final, eu falei, acho que não, acho que eu tô exagerando. Eu falei, então tá bom. Fiz certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Porque a criança de 4 anos, ela pode ser bastante inteligente, mas ela não tem essa capacidade de escolha. Olha só, obrigado. Né? Então... Que minha mulher não escute, né? Porque senão ela vai escutar e falar, não falei! Eu sou mais... Eu vou dar razão pra ela, vai ser um complô das mulheres contra você. Mas ela não tem essa capacidade. Então, com 4 anos não tem, com 6 anos não tem, com 9 anos não tem. Olha só. Então, você limita, sem dizer para ela que se ela comer 3 balas, vai fazer mal para o corpo dela. Não, você não precisa dizer nada. Você diz assim, você pode comer 2 balas, você pode chupar 2 balas. Ah, mas por quê? Porque você já jantou e agora a sua sobremesa é 2 balas. Não dizer que aquilo faz mal. Muito ou pouco faz... Exatamente. Entendi, perfeito. E que vai fazer mal para o corpo. Ah, tá. Né? Porque aí ela vai, tudo que a gente tem relacionado ao nosso corpo, como a gente se vê, como a gente se relaciona com ele, vem do que já foi dito, que a gente ouviu, né? Que falou do nosso, mas que também pode ter falado do outro. Então, assim, você come muito, faz mal, não pode comer doce, porque você vai ficar com, sei lá, com alguma... E a criança não sabe, né? Não. Então, e a criança, o poder de saciedade, ela fala, eu não quero mais. E eu fui criado, enquanto você não terminar de comer, você não sai da mesa. Isso. E na verdade, com a minha filha filha, come. Lógico que eu ensino, às vezes você vê que é manha, vai filha. Pô, na 10ª eu falo, você tem certeza? Tenho, não quer mais mesmo? Não quero, então tá bom. Então, respeitar quando ela diz que não quer mais. Senão ela começa a entender que ela dilata o estômago e ela precisa estar sempre naquela sensação, né? Porque aí só quando a sensação de muito cheio e falar, agora eu tô saciada. Não, a saciedade já veio antes, aí você já ultrapassou do seu limite. O que eu escutei é que quando tá 80% é hora de você mais ou menos parar, porque
provavelmente você vai chegar no 100, 110 ali, aí você vai ficar Aí com você aquela vai sensação muito cheia. exato. Então é isso, pontuar para a criança e até um pouco mais, assim, eu diria, porque quando chega ali 7, 8 anos, elas começam a querer comer tudo. Tudo muito. Sim. Então precisa dizer para ela, até por educação, você vai dividir, mas aquilo vai fazer mal. Você não vai dizer que vai fazer mal, mas assim, é muito. Você já comeu muito. Mas eu já vi ela já veio 2 vezes, papai, você acha que eu tô gordinha? Eu falei, não, filho, imagina. Assim, porque é daí que começa essa preocupação. E outra, se ela tem uma ligação... E foi na escola, porque ela foi na escola, voltou e falou isso. Eu falei, mas nunca foi falado isso dentro de casa, de gordo, magro, a gente não fala isso em casa. A minha sobrinha chegou da escola se pesando e falou que tem 8 anos. A partir daquele dia, ela não ia mais comer doce. Ela ficou 3 dias sem comer. Porque ela estava gorda. Ela ouviu não só o doce, escola, ficou 3 dias sem comer. Sem comer. Ela tomou um leitinho. E aí, assim, para os pais, aquilo é aflitivo. Eu falei, calma. Tira a balança para ela não se pesar mais. E não força a comer. Ela vai voltar aos poucos porque ela está sentindo fome. E aí ela foi voltando e voltou a comer normal. Mas o quanto que o ambiente influencia. Mas o quanto que o ambiente influencia. Então, por isso que é importante não falar de corpo, de peso, porque a criança leva aquilo. Se ela tem uma boa ligação com você, de um vínculo bem bacana, ela vai falar, puxa, meu pai me falava que eu não podia comer porque isso ia fazer mal. E aí ela vai restringindo tudo que é açúcar, vamos pensar. Não sei se é o caso da sua filha, só um exemplo. Não, mas foi bom, porque você tá falando, eu tô pensando aqui, e eu com açúcar em si, eu bato bastante no açúcar, né? O refinado, eu sou meio... Talvez, mas é porque é uma dor minha. Provavelmente deve ser isso. Você falando aqui, eu tô fazendo uma terapia aqui. Então talvez seja uma dor minha. De eu ter essa... Não poder ver açúcar, tipo tubarão com sangue, né? Então eu vejo, eu fico maluco, assim. Eu como um, vai 10. Meus amigos olham e falam, cara, pelo amor de Deus. E eu acho que já teve momentos até que eu não fui convidado em alguns ambientes, porque eu falei, esse cara vai destruir. Todo doce. Exato. Eu preciso falar, né? Porque é um ponto central aqui da UCOR, né? Que a gente fala muito também de sono. E aí, como que a obesidade ela pode estar relacionada ao problema de sono também? Sim. Ou o problema de sono faz a pessoa ficar obesa, enfim. Dormir mal, ela faz com que diminua o metabolismo da pessoa, que ela sinta fome, porque daí ela pode ter os despertares à noite, e isso pode levar a comer. Então, é uma ligação direta também. Então, o sono... Dormir mais cedo, né? Você começa a dormir tarde, eu vou direto na geladeira. Então, porque fica o ócio. Aí não tenho nada para fazer, eu vou procurar o que fazer. E normalmente procura comida. Exato. Né? E outra, se você jantou, às 8 e vai dormir 00:30, 1h, você já tá com fome de novo. Exato. Você vai comer. Né? Até porque você tá entrando num processo metabólico muito forte ali, que é a hora de dormir, né? Então, sim, dormir bem evita com que seu metabolismo caia. Aí tem uma série de razões fisiológicas ali também. Em consequência disso, você tende a não ganhar peso. O contrário é muito pior, porque a obesidade pode ter a insônia, a apneia, que são esses micros despertares, faz com que aumente o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí o estresse faz com que come, aí você não dormiu bem, mexeu com o seu emocional, então um dos gatilhos para a compulsão, por exemplo, é o emocional. Então, puxa, tô cansado, né, vou ter que trabalhar de novo. Então, aí vira um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. E como a qualidade do sono pode afetar a relação com a comida ou compulsão alimentar? Eu li um estudo que ele falava que pessoas que dormem 1 hora a menos do mínimo necessário dela, ela chegava a consumir 400 a 500 calorias a mais, que é que nem você falou, né? Então você dorme menos, aí você tá com mais vigília por conta do cortisol, aquilo te dá, né, um medo, então eu quero um pouco mais de conforto, a comida te traz o conforto, e quanto mais calórica ou gordurosa, te traz mais essa sensação. Por isso que provavelmente quando a gente saía na balada, eu ia comer cheeseburger, batata frita, eu não ia comer uma salada, porque meu corpo pede uma energia de curto prazo, né? Até para fazer todo o processo metabólico e fisiológico do nosso corpo durante a noite. Mas na sua visão, como que é faz sentido isso que eu li? Não faz? É uma loucura? Enfim. Na obesidade, né? Porque o ganho de peso, a compulsão alimentar não tem relação com o sono. Não tem. Né? Então, a pessoa não vai ter não necessariamente ela vai acordar e ter uma crise compulsiva. Perfeito. Ou ela vai acordar para ter um episódio compulsivo. Perfeito. O que tem a influência da obesidade mesmo. Né? Nenhum transtorno alimentar tem alguma... Então, uma pessoa que de repente é obesa, é muito importante ela analisar e ver se ela está dormindo direito. Sim. É importante avaliar o sono
para tratar as questões do sono. Por isso que a obesidade ela é complexa. Né? Não adianta você comer mais e gastar menos se você não consegue dormir bem. Perfeito. Né? Se você não tem, seu metabolismo está lento por conta dos seus micros despertares, que aí se você não, você continua engordando, vai piorar a sua apneia. Então precisa também tratar do sono. E é muito sério, porque a apneia, por exemplo, como a Valesca está falando aqui, ela você tem micro despertares, né? Então imagina a apneia, não é quando você puxa o ar, é quando você solta, está embaixo d'água, faz... Aí você acorda, toda hora você tem um micro despertar. Esse micro despertar hoje está muito relacionado com Alzheimer, com demência, com questões cognitivas, né? Porque ataca diretamente o sistema nervoso central. Então, olha com muito carinho isso, porque de repente você fala assim, só quero ficar magro. Não. De repente você talvez fazer um sono, como ela falou, da saúde integrativa, que faz muito mais sentido, é muito mais do que simplesmente emagrecer. É você de fato ter longevidade com qualidade de vida, né? Deixa eu ver uma outra aqui. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Ele pode impactar negativamente o sono das pessoas, né? Então, celular, etc. E essa prática também pode estar associada a desenvolvimento de transtornos alimentares. É verdade isso? E aí eu vou fortificar essa pergunta. Já cheguei a escutar que pessoas que estão com tablet, televisão, comendo, chegam a consumir 40% a mais. Não presta atenção, né? Não presta. No que está comendo. Então não sabe o que é saciedade, vai comendo. Tem uma questão assim, pessoas que fazem muita dieta restritiva então isso para criança, para filho, você tá no restaurante, tá sempre com um tabletzinho, ele nunca vai entender o que ele tá comendo. Não, e ele não sabe a hora de parar. Não, e ele não sabe nem o que ele tá comendo. Exatamente. Identificar o sabor, paladar, o que você gosta. Aí você vai perguntar de repente para criança com 15, 20 anos o que você gosta, não sei. Você sabe que quando a pessoa vem para tratar a obesidade, e aí eu sugiro a ela, olha, você não vai comer em frente, não vai comer com celular, televisão, você vai comer na mesa, arrumar a mesa, sentar. Isso já faz uma grande diferença para ela. Porque ela consegue se perceber o que está comendo. É voltar ao básico, né? Basicamente é Muitas dietas restritivas no decorrer da vida faz com que a pessoa perca a sensação de fome e saciedade. Porque normalmente ela vai comendo por horário. Então, a cada 3 horas eu tenho que comer. Ela nem sabe se ela tem fome ou não, mas está dito que ela tem que comer, ela vai lá e come. E aí, quando ela desenvolve a compulsão alimentar, um dos trabalhos é esse, dela treinar para sentir a fome, como é que ela sente a fome e que momento ela tem que parar de comer. Porque uma coisa é a fome que o corpo falando, agora eu quero comer, eu preciso. Exatamente. E não, o campeão, vem aqui você e fala, não, mas eu quero comer agora. Porque a gente quer o nosso ego colocando a gente em frente, né? Então, não, mas eu vou botar a mãozinha aqui, eu vou fazer diferente. Não, mas a natureza não tá pedindo, mas eu quero. Mas se você não tá com fome, você precisa, tomou café e não tá com fome, você precisa comer alguma coisa para o horário do almoço? Tá assim, num intervalo de 4 horas? Não. Só se você tiver com fome. Só se você tiver com fome, né? Ou a não ser casos muito extremos também, que a pessoa é um atleta, ela precisa de uma suplementação. Aí é outro caso. Outro caso, não é? Mas de forma geral não. De forma geral não precisa. Olha só. Dispositivo, falamos tudo. Pra mim, assim, Vitão, e você aí que tá se alimentando direito ou não? Não? Então precisa também. Mas eu tô com um prato cheio aqui, viu? Você tem alguma dúvida? Não, nem. Eu tô, olha, só assim, agradecer demais. Acho que a gente falou de tudo, assim, compulsão, sono, questões emocionais. Tô tentando ver se tem mais algumas perguntas aqui, o pessoal vem dando ao vivo também, né? Mas, assim, muito importante e muito inspirador, inclusive. Acho que essa parte você trouxe da minha filha, muito obrigado, agradeço muito. Essa questão de inclusão dentro das empresas eu achei sensacional, nunca tinha pensado. Eu fico imaginando a empresa quando o colaborador entra, da mesma forma que você tem os memes, né, que hoje você recebe e põe na internet, a meia, o computador. Pô, a pessoa chega lá e tem uma cadeira mais adequada para ela, que ela se sinta mais à vontade, um ambiente mais adequado para ela, já que a gente está falando de individualidade, customização, foi feito para mim, pô, se ele sente isso, acho que seria um golaço das empresas. E uma motivação, então uma motivação. Assim... Falar, o cara tá olhando para mim. Tá olhando para mim. Pô, será que a produtividade vai aumentar ou diminuir? Quando você está valorizando isso. Isso é muito legal, muito legal. Achei sensacional. Pô, eu tô prato cheio. Eu só posso agradecer e perguntar aqui pra você aonde que as pessoas podem te encontrar. No meu Instagram. Como que é? Que é psicóloga _ Valesca Bassan. Com K, hein? Com K. E 2 S's. Bassan são 2 S's. E N, né, no final. N de navio. Então é psicóloga _ Valesca Bassan.
No Instagram tem o link para um telefone, para o Legal. WhatsApp. Enfim, eu acho que lá tem um bom cartão de visita. Perfeito. E para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, não deixe de seguir, coloca no sininho do YouTube, siga também nas principais plataformas de podcast. Hoje são quase 600 mil ouvintes nas plataformas de podcast, e no YouTube eu conto muito com a sua ajuda, porque a gente começou o canal agora, então quanto mais pessoas tiverem aí também um subscriber, mais a gente vai poder mostrar esse vídeo para mais pessoas e de repente impactar mais vidas, como a Valesca trouxe aqui, e outros convidados do nosso canal. Valesca, de novo, muito, muito obrigado. Até os próximos episódios, cuidando de você. Obrigada eu. Nossa, muito legal.